Contei bem devagar, hein? Acho que deu conta, hein? Qualquer coisa você me avisa. Então, acho que vou começar me apresentando, né? Meu nome é Isabel Machado, eu sou formada em pedagogia pela UERJ, né? E fiz mestrado também lá, minha pós também foi lá. Trabalhei muito tempo com pesquisa na UERJ e trabalhei muito tempo lá também, dando aula, orientando, coordenando disciplina, enfim, trabalhei na Unigran Rio como tutora à distância, né? Gosto muito dessa área também. Atualmente, estou trabalhando na UERJ também, mas no CEDERJ, que é diretamente com educação à distância, né? Que é educação totalmente online. Sou tutora de lá já há muito tempo, acho que desde 2009. De uma disciplina também de pedagogia ligada ao cotidiano escolar e cultura. O meu tema de pesquisa, eu tanto na pós, quanto no mestrado, e quanto o meu projeto agora para o doutorado, ele é relacionado às questões raciais, né? E um recorte muito importante que eu venho fazendo agora, meu foco antes eram professoras negras do ensino superior, e atualmente, e aí está muito ligada com o que diretamente eu venho atuando, né? Eu estava muito dentro da universidade e atualmente o meu nicho, o meu lugar de trabalho, onde eu tenho ficado maior tempo ficado mais tempo, é dentro da escola pública. E eu sou professora de educação infantil de uma creche, e aí vai muito está muito entrelaçado com o que eu venho pesquisar agora, né? E com o tema do que eu venho apresentar para vocês. Dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, perto de onde eu moro. Então, a minha pesquisa atualmente e o meu projeto para o doutorado é trabalhar com as afroinfâncias, o que eu venho chamando de afroinfâncias, né? Que já é um termo muito usual por muitos autores, e o que eu venho chamando de afropedagogia. E aí entra no meu tema, né? Além de eu querer deixar bem claro que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu sou professora, então eu sou professora que eu gosto de falar muito, e eu gosto muito dessa troca, gosto muito de ouvir, né? Então, para mim, aqui é uma conversa que a gente está tendo, e eu quero explicar para vocês um pouquinho do que é o meu título. E eu acho que eu mandei até errado, porque está reinvenção, reinvenções. E, na verdade, seria reinvenção, reivindicações. E eu vou explicar por quê. Então, assim, o meu tema, que é o tema do meu projeto também, que vai ser é o tema do que eu venho pesquisando e estudando atualmente, é afropedagogia e afroinfâncias, possibilidades de reinvenção, reivindicações da educação, por meio da produção de recursos pedagógicos de acordo com as leis 10.639, de 2003, e 11.645, de 2009. Eu não coloquei no texto, no título, porque iria ficar muito extenso, né? Mas eu trabalho com a BNCC também, a LDB, que é importantíssimo, e com documentos da SECAD também, todos relacionados com as questões raciais, porque são documentos importantíssimos e que são muito bem elaborados em relação às questões raciais. Então, o que eu quero deixar bem explicado aí é a questão da reinvenção das reivindicações. Porque quando a gente pensa em reinvenção, a gente está pensando no reinventar mesmo, né? Pensar de forma diferente, modificar algo. Só que quando a gente fala sobre a questão racial, é um campo que ele não é só de reinvenção, e aí entra a reivindicação. Porque eu tenho um pouco de receio que quando a gente fala de reinvenção, pode ficar no campo de que talvez a gente esteja pedindo algo, ou que seja algo que a gente ainda tem que pensar, ainda tem uma coisa muito mais fluida. E quando a gente fala reivindicar, eu acho que é uma coisa muito mais potente, porque traz a exigência disso, porque isso já está mais do que tardio, essa discussão. Ela se faz necessária, mas é uma discussão tardia, porque a gente pensar em infâncias de crianças negras não deveria ser mais discussão, deveriam ser soluções em cima de discussões já feitas, já elaboradas. Então,
o reivindicar, ele vem com essa potência, de mostrar que isso é necessário, isso é obrigatório, que já está tarde até demais para que a gente faça isso, mas que a gente não pode deixar de fazer. Então, eu acho que isso é importante. Pode passar, amiga, por favor? E aí eu trouxe aqui uma parte de uma poesia da Carolina de Jesus, que é uma autora importantíssima, né? E que a luta dela, a história de vida dela, quem tiver oportunidade de estudar ou de pesquisar um pouco, vale a pena, porque é um sopro de esperança, assim, né? E aí ela fala: muitos fugiam ao me ver, fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava. Ela foi catadora de lixo, de reciclados atualmente, né? Para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer. Fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer. Num país que predomina o preto. Adeus, eu vou morrer. E deixa esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é... E aqui, desculpa que está... Onde o preto é feliz. É que a imagem está com os controles aqui. Então, assim, é tão potente esse poema e, ao mesmo tempo, tão triste alguém querer morrer para renascer em um lugar onde ela vai ser aceita, em um lugar onde ela vai ser vista, onde vão querer ler o que ela escreve, onde ela não vai precisar trabalhar quase até morrer para poder sobreviver, porque ela vai poder viver, né? E aí ela vem falando como o preconceito atingia ela, né? Como o preconceito tolhiu ela de desejos e de vontades, né? E isso é importantíssimo a gente ter essa noção, porque muitas vezes é banalizada essa discussão, ou ela é uma discussão onde as pessoas ainda acham que é no campo do mimimi, ou no campo de quem só sabe reclamar ou só sabe se vitimizar, o que eu acho uma das piores palavras que você pode usar quando a gente está tratando sobre as questões raciais, né? Amiga, pode passar, por favor. E aí, quando eu trago esse campo das infâncias, das afroinfâncias, se faz necessário a gente repensar a educação de alguma forma. E para repensar a educação, e repensar essa educação, para que ela seja uma educação antirracista, a gente tem que entender o que é uma educação antirracista. Esse é um processo, e aí é muito interessante. Eu recebi um documento agora que ele foi elaborado por uma comissão científica. São diversos estudos, e esse último estudo ele fala sobre a questão das infâncias, do preconceito. Eu trouxe até uma parte do material deles aqui, porque é muito extenso, para a gente poder dialogar. E eles falam como é importante a gente repensar esse papel da educação, né? Como a educação ela é o caminho para essas alterações, para essas modificações. Porque a gente tem que ter um recorte, quando a gente pensa em educação, não tem como a gente negar isso. A gente vive ainda em um país onde as questões raciais, onde o mito da democracia racial, apesar dele já ter sido abundantemente discutido, ainda impera. Um país onde na educação, e eu falo isso porque eu vivencio essa educação, né? Eu estou nesse espaço educacional e eu vou trazer algumas experiências aqui para vocês do que eu já passei, do que eu vejo os meus alunos passarem, né? Eu trabalho numa creche e eu trabalho com berçário ou maternal, né? A gente fica intercalando entre as turmas. E é tão gritante as questões que envolvem esses alunos, né? E as questões que eles passam, né? Como o preconceito os atinge. E algumas vezes as pessoas que... E eu não ponho ninguém de inocente nesse processo. As pessoas que exercem esse preconceito, né? Que forçam e reforçam, elas sabem o que elas estão fazendo, mas elas preferem mostrar que não é dessa forma,
que aí entra no campo de que não é isso, né? O ofender não é isso, é a brincadeira, é a amizade, né? É só uma questão com a criança que ela é birrenta, é só a questão com a criança que ela é teimosa, e tem muito mais coisas dentro desses processos, né? Então, assim, eu trouxe um trecho, e aí, quando eu digo que os nossos documentos, eles são importantíssimos, eles são extremamente bem elaborados, né? O que vem faltando no nosso processo é essa mediação, é o equilíbrio entre o que tem nos nossos documentos, e aí eu acho que entra no campo do conhecimento, né? Falta esse conhecimento. A gente tem o material, nós temos os documentos, mas quantas pessoas buscam esse material, têm acesso a esse material? E aqui eu não estou apontando o dedo para ninguém, que é importante a gente dizer isso. Eu sou professora, eu entendo todas essas questões que envolvem a nossa profissão, trabalhar em 1, 2, 3 lugares, em ambientes extremamente exaustivos e cansativos. Os espaços públicos não são fáceis, né? E a gente vem desde questões do mobiliário, que ele não é um mobiliário, que ele é afetivo, que ele foi feito para nos receber, desde as pessoas que às vezes estão na gestão desses ambientes. A gente tem uma questão com a escola pública muito séria, que é a questão da educação continuada, né, do aperfeiçoamento, do incentivo a esses profissionais que se melhoram. Então, assim, eu sou conhecedora, porque eu vivencio todas essas questões. Então, eu conheço todos esses problemas, podem ter certeza absoluta. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente escolhe uma profissão, quando a gente está exercendo essa profissão, e quando eu falo do professor, eu falo da profissão, porque a gente não deve romantizar a nossa profissão, né? Ela é tão importante como qualquer outra profissão. Eu não quero estar no campo fantasioso da professora heroína ou da professora que faz tudo por amor. Eu faço por amor, mas eu quero meu salário no final do mês, porque eu preciso do meu salário, né? Então, assim, eu não quero que isso seja romantizado de alguma forma, né? Então, é importante que a gente conheça todos esses problemas, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode fechar os olhos, porque nós estamos lidando com pessoas. E, além, nós estamos lidando com crianças, com bebês. Então, tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. E a gente sabe muito bem que, para ter acesso a esses documentos, a gente está a um clique de distância. Né? E aí entra na lógica de que se você tem suas redes sociais, e aqui eu não estou recriminando ninguém, eu tenho as minhas redes sociais, enfim, você pode tirar um tempinho para você procurar esses documentos que já estão elaborados, esses documentos que já foram preparados e que eu falo isso de experiência, porque eu sempre vou beber na fonte deles, eles são fontes maravilhosas, foram elaborados não só por questões políticas, mas por reivindicações políticas e sociais. Então, são documentos que a gente tem que conhecer, e como profissionais da educação, ele se faz extremamente necessário. Então, essa parte da educação antirracista, eu tirei uma parte do Ministério da Educação, das diretrizes curriculares nacionais, para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira. Então, ele vem dizendo que uma educação antirracista é aquela que permite que todos tenham sua identidade e história respeitadas, acolhidas no espaço escolar. O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas, visando a reparações, reconhecimento, valorização da identidade, da cultura e da história dos negros brasileiros, depende necessariamente de condições, e isso é importante, físicas, materiais, intelectuais, afetivas favoráveis para o ensino e para a aprendizagem. Em outras palavras, todos os alunos negros e não negros, bem como seus professores, precisam sentir-se valorizados e apoiados. Depende também, de maneira decisiva, da reeducação das relações entre negros e brancos, o que aqui estamos designando como relações étnico-raciais. Depende ainda de trabalho conjunto, de articulação entre processos educativos, escolares, políticas públicas, movimentos sociais, visto que as mudanças éticas, culturais, pedagógicas e políticas das relações étnico-raciais não se limitam à escola.
O que é o resumo disso tudo, que é o que eu trago, assim, quando eu trago o meu título, é muito interessante que as pessoas já logo falam. Afropedagogia, afroinfâncias, então ela só está querendo tratar sobre questões raciais, eu só estou querendo trabalhar com crianças negras. Não. Isso é parte da nossa história, de todos nós. O que eu quero, que a minha intenção, o que eu quero pesquisar, que é o que eu vejo no campo que eu atuo, é valorizar todas essas manifestações. Até então, o que eu tenho visto, o que eu tenho sofrido enquanto uma mulher negra, que eu fui uma criança negra, é uma minoria que se intitulou enquanto maioria e que sempre buscou me diminuir, sempre buscou me desvalorizar, sempre buscou me matar de alguma forma. Porque o que a gente tem visto atualmente é a nossa morte, né? A morte de crianças negras, né? De homens negros, de mulheres negras, que é a maioria da nossa população e que, ao mesmo tempo, a maioria da nossa população que nós só vemos e vemos na base da nossa pirâmide, ainda pensando nessa lógica da pirâmide. E isso não quer dizer que eu quero que só médicos brancos, só negros, só engenheiro. Não, eu quero que seja... A lógica é, se a gente vive num país onde mais de 50% se intitula e se declara, se autodeclara enquanto negros, por que quando a gente vai afunilando essa pirâmide, a gente não consegue ver essa população? Isso é importante que a gente pense de alguma forma. Se a gente pensa na escola, se a gente pensa na escola enquanto base, enquanto educação infantil, você vê um número imenso de crianças negras. Se você vai aumentando no ensino fundamental, você vê um número imenso de crianças negras. Se você vai funilando, você vai no ensino médio, esse quantitativo já vai diminuindo, porque por N questões que perpassam por essa população. Quando você chega no ensino superior, então, se torna o mínimo. A visão que você tem é mínima de pessoas, de mulheres e homens negros dentro desses espaços. E se você pensar aí, você vai adiante. Se você pensa na pós, se você pensa no mestrado, no doutorado, aí que você encontra menos ainda. Quando eu fazia o meu mestrado, se eu pudesse dizer na minha sala que tinham 2 negros, eram muito. Então, você pensar nisso, isso quer dizer alguma coisa, né? Pode passar, amigo, por favor. Essa é uma parte do gráfico que eu falei para vocês. Depois eu vou disponibilizar esse documento, vou pedir para a Lu mandar para vocês, que eu acho que é um documento interessantíssimo, é maravilhoso. Ele vem trazendo questões muito importantes, até de muita coisa que a gente vai discutir aqui. Então, a gente tem que pensar de que forma esse racismo ele impacta no desenvolvimento infantil, porque ele interfere de uma forma muito séria. Quando a gente pensa na educação infantil, e hoje em dia, acho que atualmente nós ainda temos uma valorização, né, porque ela ficava muito no campo do assistencialismo, né, cuidar das crianças, dos bebês, da creche, para que os pais, as mães pudessem trabalhar, né? E era muito na questão só do cuidar. E a questão da educação infantil, ela vai muito além do campo do cuidar, ela vai além disso. Então, atualmente, e aí vem muito da questão, e a gente não vai se pautar nisso, da questão da formação voltada para a educação infantil. Então, por exemplo, o cargo, que é o meu cargo de PEI, que se chama Professora de Educação Infantil, ele é bem recente, né? Até então, não tínhamos necessariamente concursos diretamente para a educação infantil, porque é muito recente se pensar a educação infantil, esse início de formação do ser humano, como uma parte fundamental e importante para o desenvolvimento para o resto da vida. Eu sempre falo para os meus alunos que se a criança tem na educação infantil uma relação afetiva, amorosa, receptiva na escola, a relação dela com essa escola vai ser maravilhosa, vai ser uma relação positiva e que vai refletir no todo o período que ela estiver dentro da escola. Porque quando a gente pensa na escola em si, e isso eu falo, eu frequentei a escola pública, eu já frequentei a escola particular,
A gente tem que pensar que seja um espaço receptivo. E, infelizmente, a escola não tem sido pensada dessa forma. A gente ainda vivencia uma escola do século XVI, né, com todas as transformações que a gente teve, que a gente tem, a gente ainda vivencia uma escola que foi pensada lá no século XVI, na França, né, essa estrutura escolar, que em outro país, um país europeu, com culturas, manifestações, com desejos totalmente diferentes do nosso, e que até agora a gente ainda fica tentando se adequar a esse modelo, né? Nós temos pouquíssimas variações nos modelos de escola que a gente encontra aqui no nosso país, e que não deveria dessa forma, não deveria ser dessa forma, né? A escola ela tem que ser um espaço receptivo, tem que ser um espaço afetivo, né? Para a gente falar afetivo, vem da questão de afetar o outro, de estar com o outro, né? Então, nesse quadro aqui, ele vem mostrando de que forma o racismo ele pode impactar no desenvolvimento infantil. Então, ele pode impactar na autoconfiança, na percepção, isso é importantíssimo, e que vai entrar um pouco do que eu tenho tentado fazer na minha creche, né, e tentado influenciar as minhas colegas de trabalho, né? A percepção dessa criança, como ela vai se ver, como ela se percebe, como ela se percebe enquanto ser humano e como ela se percebe dentro de um contexto, né? Dentro do local que ela habita, como vai ser recebida nesses espaços, né? Que aí entra na socialização dos saberes, na questão da aprendizagem, né? Se você não é bem recebido nessa escola, se essa creche não está preparada para você, se essa creche não quer você dentro dela, você não vai desenvolver a sua aprendizagem. Porque quando a gente fala da educação infantil, para além do cuidar, do afeto, né, do conhecimento, a questão da relação é primordial. Eu sei que é em todo o nosso momento escolar, mas na educação infantil é primordial. Você está lidando com a criança, você está lidando com o bebê. Se você não está receptivo ou preparado para lidar com esse bebê, com essa criança, como ela vai se relacionar com você e, a partir disso, como ela vai receber todo o conhecimento que você está tentando oferecer para ela, né? Então, o acesso a direitos, né, condições de moradia, porque onde estão essas crianças negras? Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das creches públicas do Rio de Janeiro, elas estão instaladas dentro das comunidades. E eu não falo isso de forma pejorativa de modo algum, mas a gente sabe todos os problemas que estão dentro da comunidade. Questão sanitárias, né? A questão da violência, a questão das moradias, de como elas são, a questão da alimentação dentro dessas comunidades, que são comunidades onde pessoas com baixa renda, em sua maioria, moram, né? Isso influencia no desenvolvimento desse bebê. A construção da sua identidade, que isso é primordial, as suas identificações. E para a gente criar a identidade, fortalecer a nossa identidade, a gente precisa de representatividade. E quando eu digo representatividade, eu não estou dizendo representatividade de forma banal, não. E não estou falando da representatividade, e aqui eu não estou julgando, de que todos têm que andar com cabelo black, de que todos têm que reivindicar todas as suas influências e suas raízes africanas, do continente africano. Não é isso. Isso é válido, isso faz parte. A gente precisa se aceitar e se ver e se tocar, entender o nosso cabelo, entender a nossa cor. Mas todas as manifestações elas têm que ser bem-vindas, né? O que é importante, o que a gente precisa fazer é saber aonde a gente está localizado. Quem sou eu nesse espaço e de que forma eu quero me manifestar. As relações parentais, né? Como o racismo, como pais negros, mães negras, que não tiveram essa relação afetiva, que não receberam isso, de que maneira elas vão oferecer isso para os seus filhos? De que maneira um pai que nunca abraçou, e isso eu falo para vocês, gente, que eu recebo bebês de 1 ano, de 2 anos, e que eles não sabem abraçar, ou que não sabem receber um abraço. Eu vivencio isso. Quando você abraça eles, eles tentam sair, porque eles não recebem esse abraço. E eu não estou dizendo que são bebês ou crianças que vivem
algum tipo de violência, que a gente sabe que isso existe, mas é muito mais profundo do que isso. São crianças que são criadas por pais e por mães que não receberam um abraço. Então, se elas não receberam esse abraço, se elas não receberam essa afetividade, elas não sabem oferecer isso. E elas não vão saber oferecer isso para os seus filhos. Elas cuidam dos seus filhos, mas elas não fazem isso. Isso vai de relações de coisas impressionantes que nós não pensaríamos. De, por exemplo, mandar uma criança de 5 anos ou de 6 anos buscar um bebê de 1 ano e 8 meses, descer toda a comunidade, porque a minha creche ela fica lá no alto mesmo. A gente brinca que é na terra do nunca, bem longe, bem no alto da comunidade, que levam as crianças e que passam por diversos lugares que não deveriam passar, porque o passo é no caminho para ir para essa creche, né? E aí é coisa que a gente nunca pensaria em fazer. Eu tenho certeza que ninguém pensaria em fazer isso, mas isso acaba acontecendo. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando julgando elas, eu estou falando que é o tipo de relação e o tipo de situação que para elas é normalizada, entendeu? Que para elas fazem parte ou faz parte do cotidiano e das necessidades delas. Então, a gente também tem formas do racismo impactar no desenvolvimento infantil, na saúde física, na saúde mental, nas oportunidades que futuramente essas crianças vão buscar até quando se tornarem adultos. Pode passar, amiga, por favor. Vou dar uma acelerada, porque eu estou falando muito, né? Passou, Bel? Passou. Eu vou dar uma acelerada, tá, amiga? Porque ainda tem coisa. Possíveis efeitos do racismo no desenvolvimento infantil, né? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas acho que é importante a gente ressaltar: rejeição da própria imagem e impacto na autoestima. Está relacionado com o meu projeto atual. A construção de uma identidade racial desvalorizada, né? E aí está muito relacionado. Meu cabelo não é bom, né? Termos que a gente ouve até hoje, né? Meu cabelo não é bom, meu cabelo é duro, a minha cor, eu sou moreninha mais clara, ou eu não sou tão pigmentada assim, você não é negra, você é morena, e às vezes as pessoas elas transitam nesse campo e usam esses termos para tentarem circular melhor em alguns espaços, porque a gente sabe que é um pouco mais receptivo, né? Eu passei muito por isso dentro da universidade, né? Quando eu sempre ressaltei, eu sou negra, e eu já ouvi muito, mas você é mais clara, você é morena, você é jambo, né? Mas o seu cabelo é bom, o seu cabelo é ótimo, é bom. E a gente sabe que todo cabelo é bom, não existe cabelo ruim, né? Isso não existe. Esse do bom e do ruim, ele não está relacionado com o cabelo, ele foi fantasiosamente incorporado a todas as questões que foram usadas para nos desvalorizar, né? E aí você imagina essa criança dentro de um espaço onde ela não se vê, um espaço onde os desenhos que são mostrados para ela, os filmes que são mostrados para ela, né? O material que é utilizado para ela, os livros didáticos, os livros paradidáticos, ela não se vê. Então, se ela não está se vendo, ou quando ela se vê, ela vê de forma pejorativa, né? Ou vê como uma forma de chacota, porque é muito utilizado isso também, né? E ela vai se relacionar com ela mesma ou com as referências raciais dela de que forma? E aí nós temos as restrições para realizar sua capacidade intelectual, problemas de socialização, o desenvolvimento de doenças crônicas, uma violência doméstica, né? Um estresse muito maior, sabendo que, mas isso vai atingir todas as crianças. Não vai atingir todas as crianças. Todas elas não vão desenvolver todos esses, né, esses possíveis efeitos, mas de alguma forma, um deles, ao qualquer, e isso eu posso dizer com propriedade, qualquer menino ou menina negra vai poder dizer para você que já passou por isso. Pode passar o próximo, amigo, por favor. E aí a gente tem que pensar que esse silenciamento, né, o que interessa, quem
usou isso, e a gente já discutiu um pouco sobre isso, né? E eu trouxe essa citação da Gisele, que é uma autora que eu uso muito, né? Silenciar nossas vozes sempre significou um processo de invisibilizar, né? E impor poder sobre nós, poder sobre o nosso corpo, sobre a nossa fala. O silêncio imposto pela máscara escrava, que proibia os escravizados de comer a colheita, também tinha um propósito de manter o direito de dizer a palavra como privilégio somente de alguns. E isso eu falo para vocês com propriedade. Dentro do espaço que eu tenho da creche, que eu vivencio atualmente, onde eu venho tentando implementar o meu projeto, que é a questão da representatividade para essas crianças negras, né? Eu sempre venho buscando nas reuniões, nossas reuniões de coordenação, reuniões para a gente pensar o nosso projeto político-pedagógico, tentar, de alguma forma, fazer com que essas questões elas sejam discutidas. Veja bem, eu não quero que essas questões sejam as únicas questões discutidas dentro da creche, não é isso. Mas eu quero que essas crianças sejam vistas. E eu quero que nós temos 2 professoras negras dentro dessa escola, que eu me sinta também representada. E aí, toda vez que a gente vem tentando quebrar essa barreira, pensar num tema de um projeto onde a comunidade que a gente vive, porque todas as questões teóricas, quando é pensada na escola, uma das primeiras coisas que a gente aprende dentro da nossa formação, dentro da faculdade, é o contexto que essa escola está inserida, a comunidade que essa escola está inserida, ela deve ser discutida e ela deve ser convidada a estar dentro dessa escola. E na minha creche isso não acontece. Então, por exemplo, eu tentei uma vez que num projeto a gente pensasse a questão da arte, né? E da arte de modo geral. A cada mês trabalhar com música, outro mês com pintura, outro mês com escultura, e nisso trazendo também músicos negros, né? Influências negras, não tão somente elas, mas não foi aceito. E aí se trabalhou as princesas, nada contra as princesas. E aí, no outro ano, de novo, eu tentei que a gente trabalhasse a questão da infância, né? Trabalhasse a questão da comunidade que a gente está inserida, a história dessa comunidade. A creche que eu trabalho, ela está inserida nessa comunidade há muitos anos. Nós temos desde os avós que fizeram parte dessa creche, que trouxeram seus filhos, e que esses filhos trazem seus filhos, e assim vai adiante. Então, assim, são pessoas. A creche ela já faz parte dessa comunidade, mas a história dessa comunidade ela não é contada dentro da creche. E tem uma história muito bacana dentro da comunidade que eu trabalho. E aí tentamos isso também. E aí, meu grupo, né, que é o menorzinho, obviamente, não é receptivo. E aí trabalhou nada contra Vinícius de Moraes, gente, de modo algum. Se trabalhou Vinícius de Moraes. Nada contra, por quê? Vinícius de Moraes são coisas que a gente vivencia, que faz parte do nosso dia a dia, e faz parte do dia deles também, né? Porque já tiveram já presenciaram alguma influência ou algo relacionado a Vinícius de Moraes, o que é bem diferente de você trabalhar com a questão de uma autora como Gisele Araújo, ou trabalhar com músicos que têm a influência da questão racial dentro dela. Nada contra também. Então, assim, mas não é aceito. Então, assim, é uma batalha que você fica tentando dialogar, você fica tentando abrir esse campo, abrir essas barreiras, e você sempre encontra um empecilho. Então, esse processo de silenciamento e de invisibilizar, ele é muito latente. E o de silenciar as nossas vozes, né? De buscar que a gente se cale. E eu passei por uma situação há pouco tempo atrás, e aí o que eu resolvi, gente? Eu percebi que eu não consigo sugerir um projeto, não é aceito, ou se eu sugerir, não vai ser aceito, enfim, né? Eu não sei se vocês já leram alguma coisa, mas tem uma autora muito bacana que ela vem falando sobre a professora chata, né? A professora negra, ela se torna a professora chata. Porque, primeiro, toda vez que vem falando alguma coisa sobre questão racial, a gente sempre se manifesta. Ou quando, por exemplo, agora novembro, eu nunca sou convidada para ir. Sempre tem alguns cursos. Agora não, que a gente está num momento de pandemia, né?
Mas antes disso, né, tem reunião ou algum curso. Se eu não procurar saber o que está acontecendo, ninguém informa. Mas isso não é uma coisa pessoal a mim, não, né? É uma coisa que, infelizmente, não tem essa comunicação dentro do meu espaço e não tem muito dessa comunicação dentro das escolas, porque isso acarreta. Se eu fizer um curso, por exemplo, na secretaria, minha turma vai ficar sem professora, isso dá uma dor de cabeça. Aí vem a questão da formação continuada, né? Os empecilhos que acabam surgindo dentro desse processo. E aí acaba os gestores não querendo ter muito esse problema, ter que afastar a turma, esse tipo de coisa. E aí o que acontece? Vai só a coordenadora, vai só a orientadora, porque como ela está fora de sala, ela acaba sendo mais fácil. Mas quando chega novembro, sempre tem uma palestra, a secretaria sempre organiza uma palestra e adivinha quem é a pessoa que é convidada a ir na minha creche? Eu. E aí elas falam, justamente a justificativa é essa, né? É que você gosta desses temas que você conhece, então você vai. Nada contra, eu realmente gosto, é maravilhoso, mas e esse já é um tema que eu estudo. A lógica seria talvez você mandar alguém que não tenha esse conhecimento, que talvez até precise desse conhecimento, né? Então, para vocês verem como esse processo ele ainda é muito de luta, né? É um processo muito de reivindicação mesmo. E é diário, gente. E às vezes, eu confesso para vocês, assim, se torna cansativo. Porque você parece, em alguns momentos você fala, gente, eu realmente sou a professora chata. E às vezes você não quer esse título para você, eu quero ser a professora legal. Às vezes eu não quero esse tipo de coisa, né? E buscar esses silenciamentos, né? Fazer com que a gente se cale. Isso aconteceu comigo numa outra situação há muito pouco tempo, que eu fiquei chateadíssima, sem saber o que fazer, enfim, assim, agora então, aí que eu vou até apresentar para vocês, eu venho trabalhando com a produção de material que ele traga essa representação dessas crianças negras, né? E com isso eu venho trabalhando, venho buscando muito material e o que eu não consigo encontrar, eu mesmo produzo. Eu gosto muito da questão do artesanato. Eu sou a professora que gosto muito de Eva, adoro Eva. Quem não sabe, Eva é aquele material de plástico, né? Que se trabalha, mas quem é professor com certeza vai em algum momento se deparar com isso. E aí eu venho trabalhando com isso, né? Transformando, buscando trabalhar, e não só eu, como outras pessoas também dentro da minha creche. E aí eu fazendo muito isso, né? E eu ofereço, eu falo, olha, eu fiz esse material, se você quiser um dia, né, eu vou jogando, que eu estou tentando jogar de outra forma, né? Tentando entrar nesse nicho, né, ou quebrar esse muro, essas barreiras de outra forma. Às vezes, a gente precisa usar outras estratégias, né? A minha estratégia de bater de frente não estava dando certo, então eu tentei de outra forma, me infiltrar de outra forma, e vem dando certo. Eu venho produzindo esse material e as meninas acabam gostando muito, né? Porque as crianças acabam gostando muito. E eu falo, ó, você pode pegar emprestado, pega emprestado, não sei o quê. E, de alguma maneira, uma das pessoas, né, que não é necessário a gente falar aqui, que é responsável por essa questão da organização, né, do planejamento, não gostou. E aí, comigo não falou diretamente, mas me mandou um recado, né? Por outra pessoa que nós conhecemos. Que eu deveria, que eu estava querendo, que eu estava fazendo essas coisas, porque eu estou querendo o cargo das pessoas, sabe? E que eu deveria me cuidar, porque a direção não estava gostando disso. Enfim, não sei, não preferi não dar assunto à fofoca, né? E eu vou continuar a fazer o que eu venho fazendo, porque, na verdade, o que eu venho fazendo é o meu trabalho. Então, quando a gente está fazendo o nosso trabalho, não tem que as pessoas podem se sentir incomodadas, né? Mas não tem o que elas fazerem. Mas isso é uma forma de preconceito. Isso é uma forma de me buscar silenciar. Porque o que essa professora negra que acha, né, que é na cabeça das pessoas que sabem mais que os outros, está querendo mostrar aqui, está querendo trazer para cá? O que é isso que ela está querendo mostrar? Porque o que eu trago incomoda de alguma forma, né?
Então, assim, como a educação pode oferecer essas estratégias, né? Eu não vou me ater aqui à lei, mas eu trouxe ela porque é importante que a gente pesquise, que a gente, como eu falei antes, conheça esses documentos. Então, eu também trabalho com a Lei 10.639, né? E com a Lei 11.645, que é um complemento, porque entrou a questão das reivindicações indígenas. Pode passar, amiga, que essa daí eu trouxe só como uma forma da gente saber que a gente tem que reivindicar isso e procurar esses documentos, né? E aí, essa citação que eu trouxe, ela vem falando sobre essa questão do afeto. De que forma, quando a gente pensa na educação infantil, e aí quando eu produzo esses materiais, ou quando eu busco esse material, para afetar esses alunos. E não só os alunos, porque a gente precisa afetar esses alunos, esses adultos que lidam com esses alunos, né? Porque quem está lá de frente, né? Eu não estou em todas as salas com todos os alunos. São esses profissionais. E se esses profissionais, e aí a gente vem falando aqui dos caminhos possíveis, que ele vem falando das políticas públicas, né? Da formação desses profissionais, que está muito lá na lei, né? Então, como essas questões, né, esses caminhos possíveis para uma educação infantil, para ela buscar a equidade racial, como ele é possível. E nesse material aqui, ele vem trazendo de que forma isso acontece. Mas o primordial, que eu acho que quando a gente pensa na educação infantil e quando a gente busca pensar o racismo, quando a gente busca essa educação antirracista, é saber de que forma a gente consegue afetar. E quando a gente afeta algo, quando a gente busca o afeto, né? A gente busca essa relação. Então, quando a gente pensa na distribuição desigual de afeto na interação entre adultos e crianças, tendo como critério o pertencimento racial, é uma atitude evidentemente racista e fere os pilares da educação infantil, que é o cuidar. O afeto é parte dos cuidados e da garantia do desenvolvimento saudável na infância. Está relacionado diretamente às sensações de segurança e aconchego, que elas produzem as emoções muito importantes para a criança pequena e que são relações, gente, fundamentais para nós enquanto adultos, para o nosso desenvolvimento total. O que acontece com a gente na infância influencia demais o que a gente passa, de que forma a gente vai agir, de que forma a gente sente na nossa vida adulta. E quando a gente fala dessa questão do afeto, é importantíssimo. Eu já vi em sala de aula, e eu trabalho com. Eu sou a professora regente, nós temos auxiliares. E é gritante quando você vê uma criança negra entrando na sala de aula, o tipo de afeto que ela vai receber, uma criança branca que entra dentro dessa sala de aula. Essa criança branca, ela é sempre posta no campo do anjo, do lindo, a priori ele é sempre lindo, ele é sempre muito mais receptivo. É uma coisa assim, é impactante. Quando você para em algum momento, e eu confesso para vocês que eu demorei para perceber isso, quando você olha de longe, quando você nesse ambiente, você entra com outro olhar sobre ele. Você vê como a criança branca, ela recebe mais colo, recebe mais abraços dessas auxiliares ou dos próprios professores. Como às vezes a pirraça dessa criança branca é vista como uma coisa engraçada, infantil, né? No campo do é um desejo dele. E como às vezes como a pirraça da criança negra é a malcriação, ou que ela não é bem tratada, ou porque essa criança negra vem de uma família, e eu já ouvi isso sobre bebês, sobre crianças. A família dele não presta, então ele vai ser a mesma coisa, né? Um determinismo impressionante. Isso acontece, isso é real, é real. Isso eu vejo no dia a dia da minha prática educacional. Eu vejo, eu tenho pessoas na minha sala que, quando entra o meu aluno branco, de cabelo liso, pequenininho, ele é o bonitinho, que fala, ai, meu filho vai ser assim. Né? E às vezes a gente olha para a pessoa e fala, não é dessa forma, talvez o seu filho não seja assim. Mas ele é o desejo, ele é a imagem do que a gente conhece, que é uma imagem que a televisão passou, que os comerciais passam, que os produtos passam, né? A infância, ela tem uma imagem, né?
ela tem uma referência e não é de criança negra. Não são crianças negras, não são crianças negras que a gente vê estampadas. Agora até tem mais algumas, né? Porque a economia descobriu esse mercado atualmente, mas que era um mercado que ele já existia há muito tempo, né? O mercado para pessoas, voltado para pessoas negras, né? Então, você não vê embalagens de fraldas descartáveis, em sua maioria são crianças brancas. Nos comerciais de produtos de criança, em sua maioria são crianças brancas. Então, nós acabamos implementando essa imagem e a gente reflete elas na nossa prática. E isso acontece em sala de aula o tempo todo, gente. É impressionante. A criança negra, ela é muito mais punida, ela pode ficar de castigo muito mais vezes. Ela é criança que é considerada a mais malcriada, né? É a criança que ela é a mais rejeitada dentro da escola, dentro do espaço. E isso eu falo dentro de uma creche, na minha creche, onde a maioria do público que a gente atende são crianças negras. Pode passar, amiga, por favor. Aqui é mais uma parte do documento, então também não vou me atender a ele, né? Não vou me prender a ele, mas é importante porque são ações que foram pensadas para o combate ao racismo e discriminações, né? Uma delas é a crítica pelos coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, professores, das representações dos negros e de outras minorias nos textos, nos materiais, né? A melhora dos profissionais, né? Estratégias de ensino, atividades de experiências que contem e falem sobre a vida de professores e de crianças negras, né? Pode passar, amiga, por favor. E aí entra um pouco, para a gente ir finalizando, do material que eu venho trabalhando. Então, eu venho reivindicando e trazendo muito material. E aí, o que é muito triste, para ser sincera para vocês, assim, é o meu material pessoal, né? Eu que compro para poder usar com os meus alunos. E, assim, porque ainda não consegui fazer com que a gente tenha esses momentos de compra de material, mas enfim, acabam não pedindo nossa opinião em relação ao material, a livros paradidáticos, e aí esses são meus de uso pessoal, né? Então, esses são livros que eu trabalho, histórias que eu trago dentro de sala de aula. E eu quero salientar para vocês essa capa do Liga Mundo, que é um livro didático, que na verdade não é da minha turma, né? Minha filha, desculpa, recebeu agora. Minha filha recebeu o material dela, ela trabalha no CAP da UFRJ, e a capa do livro é desse menino negro, né? O que é muito bacana, porque até então, pelo menos na minha infância, e há muito pouco tempo, crianças negras ou pessoas negras estavam muito ligadas a questões como a questões sanitárias ou doenças, né? Coisas muito pejorativas. O livro didático ele não trazia a nossa imagem nunca foi vinculada à formação de família, por exemplo, a família era sempre o pai branco, a mãe branca, né? O menino branco, a menina branca, e também era muito essa formação ainda, isso a gente ainda não tem nos livros, né? Ainda é muita questão do homem, da mulher, ainda também está muito presa essa questão do gênero, né? Amiga, pode passar, por favor. E esse é um outro, aí já é um material que eu venho trabalhando com os alunos. A gente tem a Barbie e o Ken negro, e que teve um boom agora, né, desses bonecos, mas eles são bem caros, eles não são dos mesmos valores das bonecas que a gente encontra a R$ 24, R$ 25, né? Eles são caros, são bonecas que elas são ligadas a outro tipo de linha, né? E elas não são no barato, no preço que é mais popular, vamos dizer assim, né? Porque também não é barato. E esse é o material que eu vou desenvolver, que eu estou desenvolvendo, né? Que é a Menina Bonita do Laço de Fita, que é um material que a gente vai trabalhar agora para o próximo mês. E esse já é um material. Essa porta que está escrita aqui, lactário, é a porta do lactário da creche, né? E que o lactário estava muito ruim, muito feio, e a gente combinou de dar uma melhorada nele. E aí eu não perdi a oportunidade de trazer essa imagem das crianças que vivenciam essa creche. Que são tanto crianças brancas quanto crianças negras, o que não tinha nos nossos murais, né? Na entrada da nossa creche, a gente não tinha, não
essa representatividade dessas crianças e que, aos poucos, isso vem acontecendo, né? Esse outro material é o que eu trabalho com eles, uma música, e eles adoram, e que eu fiz questão de colocar a princesa. Aqui vocês estão vendo muito as meninas, mas eu já venho trabalhando os meninos também, como príncipes, guerreiros, heróis, super-heróis, né? Como no dia a dia, a imagem dos meninos também. E esse é um outro material da Lelê, que eu vou trabalhar também com as crianças, e que eu ainda estou desenvolvendo, e que aí eu trago as minhas professoras de artesanato, né? E que eu vou olhando o trabalho delas, algumas já fazem essa questão de representar todas as crianças de alguma forma, né? Ou todas as raças, que a gente ainda precisa, com uma reivindicação política, ainda trazer essa questão de raça, apesar de biologicamente a gente saber que nós somos todos da raça humana, que não tem essa diferenciação, né? Para além da pigmentação da nossa pele. Outras já não trabalham em si, e aí o que eu faço? Eu pego o material que elas oferecem, que é algum recurso pedagógico, né? Algum recurso didático, e eu transformo, né? Então, por exemplo, um príncipe que talvez que esteja lá representado branco, eu transformo ele, faço ele num material onde ele é negro, com cabelo black ou com cabelo curto, para que os meus alunos eles consigam se ver. E eles ficam extremamente felizes. É que eu não posso botar a foto deles aqui, eu teria que borrar, eu acabei não conseguindo fazer isso, para vocês verem a interação que eles têm, que é um material que eu vou usar para o meu projeto de doutorado, né? Como eles se veem, como eles vibram quando eu pego esse material, porque eles estão se vendo. E aí eles se tocam, eles veem a sua pele, veem o seu cabelo de alguma forma representado. E isso é uma forma deles trazerem esse afeto para eles, trazerem esse amor, verem que eles devem receber carinho, devem oferecer amor. Porque você trabalhar na pedagogia e você não ter esse olhar afetivo, não ter esse olhar amoroso, você vai estar no campo errado, você vai estar no lugar errado. Porque isso eu falo tanto para a criança quanto para o adulto. Eu transito nesses campos, né? Tanto trabalhando com adultos quanto trabalhando com crianças. Você tirar a afetividade desse processo é você acabar com o processo, para mim, pessoalmente, é você acabar com o processo educacional. É você acabar com a relação de aprendizagem, é você acabar com a relação de troca que você teria com esse seu aluno. Então, para mim, é primordial. E ver como eles se veem ali, buscando isso. Pode ser um trabalho bem pequenininho, um trabalho de formiga, mas eu vendo que os meus alunos, de alguma forma, começaram ou iniciam se vendo de outra forma, para mim, eu já ganhei o meu dia, né? Eu me sinto privilegiada. Pode passar, amiga, por favor. E aí são as minhas referências, né? Tem algumas coisas do material que eu utilizei aí. Eu não coloquei a parte dos documentos em si, mas são documentos que você encontra na internet gratuitamente, liberado. É PDF, não é nada que vai causar grande problema, você precisa baixar ou ter algum problema especial, e que eu aconselho, eu acho que é importantíssimo a gente ter conhecimento sobre eles. Eu falei muito. Ô, Bel, antes de eu começar a ler algumas intervenções aqui no chat e o pessoal começar a colocar aqui algumas dúvidas que possam aparecer, deixa eu começar fazendo uma pergunta para vocês, gente, que eu acho muito importante a gente fazer essa pergunta. Vocês conheciam a autora do poema que a Isabel trouxe, a Carolina Maria de Jesus? Vocês conheciam ela? Porque, assim, é muito importante a gente ressaltar, se vocês conheceram ou não, porque ela é considerada, ela foi a primeira autora negra, né, do Brasil, com fama internacional e com publicações, e não tem visibilidade. Ela vendeu muitos livros, e inclusive existem, né, históricos de que ela foi muito ludibriada nessa venda, né? Ela construiu a própria casa, gente, dentro da favela do Canindé, né? E, assim, a história dela é maravilhosa, e o escrito dela é maravilhosa, e o livro dela é um dos livros mais vendidos, inclusive internacionalmente. Olha que louco! Lá fora, no contexto internacional, já se tem essa visibilidade, e nós aqui
pouco, né, conhecem o trabalho fantástico da Carolina Maria de Jesus. Um dos livros, deixa eu só deixar de compartilhar aqui para a gente, quem quiser abrir a câmera, se sinta confortável em abrir, tá bom? Primeira coisa para a gente anotar da fala da Isabel, né? Eu quero fazer 2 perguntas para ela, para depois ler aqui os comentários e trazer as perguntas de vocês. Bel, não sei também se todo mundo conhecia as 2 legislações que você apresenta. E eu acho que é importante você trazer só um pouquinho dessa explicação. Não precisa ser nada muito longo, não, porque é importante a gente entender onde se situa essa legislação e qual a relevância dela para que a prática, né, impulsione a prática. Eu assim, na verdade, ali tem uma gama de documentos, né? O que eu acho, para a nossa área da pedagogia, o que é primordial nós conhecermos, principalmente quando a gente fala de educação infantil, né? Primeiro é a BNCC, que é importantíssima, né? A nossa base nacional. A LDB também é um documento importantíssimo, ele é imenso, a LDB ela trata de diversos, tem recortes que a gente pode fazer. E a gente tem a SECAD, que é a Secretaria Especial, que trata sobre as questões relacionadas às questões das relações raciais. Então, a SECAD, ela promove... Depois, eu posso até passar todos esses links, amiga, e você pode passar para eles. Resumidamente, o documento que eu também vou passar em PDF, ele também trabalha com todos esses, então pode dar uma ajuda legal para quem tiver interesse em conhecer mais. E, assim, todos esses documentos, acho que antes desses documentos, a gente tem que pensar na Lei 10.639, que ela é de 2003, e que a partir dela se fez necessário, porque até então não era isso, a gente tinha muita questão, quando se tratava das relações raciais, vinculadas à história, ao currículo da história, né, que era ligada à escravidão, era o que a gente aprendia na escola. E aí, a partir aí, quando a gente pensa na lei 10.639, ela é importantíssima porque ela foram reivindicações populares e dos movimentos sociais. Então, porque às vezes a gente fica muito nesse campo, a lei foi feita pelos políticos ou por quem não conhecia, e não é dessa forma. Foram leis que elas foram, e esses documentos, esse material, a SECAD, então, o material que a gente tem, que são as diretrizes curriculares voltadas, esse é um documento, acho que é o mais importante, né? As diretrizes curriculares voltadas para o ensino das questões raciais, né? Da história das nossas reivindicações africanas, e aí eu não trago muito essa questão de raiz, porque nós somos um misto, né, de influências, porque a nossa formação ela está relacionada a isso, mas de modo algum o que vem acontecendo é que a nossa influência relacionada a questões ao nosso continente africano, ela sempre foi apagada, foi uma história que ela não foi contada. E esses documentos, a partir da elaboração da lei e dessas reivindicações dos movimentos sociais, eles começaram a ser produzidos. Porque aí se fez necessário, se você implementa que é importante você ensinar questões e que esse professor ele vai precisar ensinar questões para além da escravidão, você tem que ter um documento que trate sobre isso. E aí, a partir disso, diversos documentos foram elaborados para dar um roteiro para esse professor, para dar um material para esse professor. E é importante porque eu acho que o que acabou acontecendo muito é que ficou aquela lógica, eu acho que é para o professor de história. Ele tem que pegar esse material. E não é isso. É um material que ele tem que ter o conhecimento, tem que ser usado por todos os professores de qualquer área. Porque todos esses professores, a gente lida de alguma forma com esse público. Essa criança negra, ela está em todas as disciplinas. Ela não vai estar só no campo da arte ou no campo da história. Porque a gente sabe que essas questões raciais, elas estão muito para além disso. Ela está na matemática, quando a gente pensa na questão social, nas Está na história da desigualdades formação sociais. da nossa população, né? Exatamente. E aí vale ler Português. um pouco da Lélia Gonzalez, né, que traz para a gente esse resgate histórico que a gente não vê com muita facilidade nos livros didáticos. Vou trazer alguns comentários para você, e para você ir alinhando, porque teve muita fala legal. A Nils Helena, ela deu um show, Nils,
beijo para você. Ela deu um show que primeiro ela colocou assim, representatividade importa, assim, professora, força, parabéns. Aí vem a primeira pergunta, onde que fica Ai, essa obrigada. comunidade da sua creche? Para poder Então, entender um pouco mais. eu não situei, né? É no Complexo do Lins, né? Só que o Complexo do Lins ele é formado por diversas comunidades e eu não vou dizer exatamente o nome da minha comunidade, mas infelizmente, ela é uma das mais violentas dentro desse complexo, né? Infelizmente. Mas o que eu gosto muito de ressaltar quando eu falo que eu trabalho nessa comunidade ou em qualquer outro lugar que eu trabalhei, que de modo algum essa violência ou essas questões que envolvem essa comunidade refletem o que é essa comunidade. Porque é uma comunidade que me abraça e que eu amo, e que, em sua maioria, a maioria das pessoas que moram ali, não tem nada a ver com essa violência, não tem nada a ver com as questões que estão relacionadas a essa violência. Então, eu amo. Desde que eu comecei no município, eu comecei lá, eu tive que sair no período que eu saí de licença maternidade, mas eu voltei para lá. Aí tem mais uma contribuição da Nilza que eu acho que vale para todos nós, né? Ela colocou assim, professora, eu vou postar aqui a página da professora Sueli Carneiro, que pode ajudar a gente nesse processo, né? Estamos juntas. Aí segue o endereço www.geledes, né? GELEDS.org.br, né? Ai, Que é amei. outra pesquisadora que tem dado visibilidade também, continuidade aos estudos, não só da Lélia Gonzalez, como de outros autores e pesquisadores negros, né, Isabel? Adorei. E que E ficou mudo, amiga. Ficou muda. Peraí que tem mais. Olha Ah, só. Teve um comentário, tiveram dois comentários que eu acho legal a gente ler. Ó. O primeiro foi da Rosiane Francisco, que botou assim: ontem presenciei uma cena, tipo que você estava descrevendo do tratamento que é diferenciado, né, dentro da creche. Uma criança negra chorava pedindo colo para a mãe no shopping. E duas senhoras falavam assim mesmo: é malcriação. A mãe não tem controle sobre ela. Sai de perto para não ouvir, ela saiu de perto para não ouvir mais nada. Aí tem um relato da Joelma. A Joelma é nossa estudante da licenciatura de História, porque aqui a gente tem estudante de Pedagogia, Letras e História. eu Hoje, só falei pedagogia. hoje aconteceu um episódio em uma das turmas que estou estagiando. A professora olhou para mim e eu parei a matéria e conversei com os alunos, sem que eles tivessem percebido que eu tinha entendido a maldade da parte deles com relação a um estudante negro, né, um aluno negro. Ao final da aula, a professora que está me supervisionando, né, lá no estágio, me deu os parabéns pela minha atitude. Peraí, que tem mais uma coisa. Da Jaqueline Coutrin. A família deve ter sua participação na conscientização com as crianças. O ser humano é um ser humano, independente da sua cor étnica. Aí a Patrícia Farias ressaltou naquele momento da sua fala A Menina Bonita do Laço de Fita, né, que é um livro maravilhoso que tem que estar em todas as escolas. Sim. E aí a Nilza complementou, né? Já é um avanço, não desista, é difícil, mas vamos conseguir, né? Parabéns pelo maravilhoso trabalho e a implementação, e necessário pela implementação da Lei 10.639. A gente tem isso dentro do curso, né, Isabel? Porque nas diretrizes curriculares das licenciaturas, a gente tem obrigatoriedade de trazer essa legislação para vocês, tanto em educação e diversidade cultural, como em políticas educacionais. Gente, a Isabel é nossa autora, conteudista de políticas educacionais. Então, assim, prazer, né? Vocês já devem ter visto ela lá nos vídeos, lá do material. Mas é importante que assim, a Isabela trouxe exemplos da prática, ilustrações de como que essas legislações elas fazem parte do nosso olhar cotidiano. E a gente não tem que esperar só estar no livro didático, não, gente. A gente pode e deve representá-la, ilustrá-las de outra forma, buscar essa história que muitas vezes nos é silenciada, né? Porque a história é silenciada. E quando a gente pega e retoma, né, a história de como a nossa população foi formada e como que os negros reivindicaram o seu espaço, a gente percebe que, opa, tem algumas coisas que não nos foram contadas da forma como deveria. Vitória levantou a mão. Então, Vitória, abre o microfone aí e fale. Fala, Vitória, eu quero ver vocês.
E quem se sentir confortável em abrir a câmera, pode abrir, tá, gente? Gente, abre a câmera, se mostra. Ó. Eu me Oi, mostrei tudo toda, bem? gente. Eu não vou abrir a câmera porque minha câmera tá ruim, então, infelizmente. Ah, que pena. Mas primeiro eu queria parabenizar pela apresentação e pelo projeto. Acho muito importante a gente debater isso no espaço acadêmico e transportar isso para outros espaços. E, assim, me interessa muito esse tema porque eu sou aluna de graduação de pedagogia, eu estou terminando agora, e o meu tema é o resgate da herança negra na cultura escolar. Então, tem tudo a ver. Inclusive, eu queria pedir esse material depois, porque, assim, eu não peguei o nome daqueles livros infantis e eu quero trabalhar literatura também dentro do meu artigo. E eu queria perguntar um pouco sobre os cursos de formação oferecidos, né? Numa instância federal ou municipal, não sei se você tem alguma ideia sobre isso, sobre esse assunto. Porque você falou que um aspecto muito importante é a mediação entre o material e o conhecimento desse material, né? Os profissionais que vão trabalhar com esse material. E eu queria saber como é que funciona, se existem esses cursos, se eles são... eles têm um tempo ali de realização. Eu queria saber se você sabe sobre isso e obrigado por esse tempo e foi muito rico, principalmente que eu vou pegar muita referência para o meu projeto, viu? Obrigada. Ai, que bom, Vitória. Vitória, me manda e-mail. Você viu meu e-mail aí? A gente pode conversar mais, hein? Eu quero falar com você. Por favor, eu queria pedir. Tá aí, eu botei aí logo no início. No primeiro, né? Eu não consegui anotar a tempo. Ih, amiga, seu microfone tá fechado. Acho que ela vai botar no chat. Eu vou colocar aqui no chat e qualquer coisa vocês me mandam e-mail que a gente faz outro encontro com a Isabel, a gente pede para ela compartilhar, para ela nos escutar também, sem problema algum. Tá, perfeito. Vou pegar então. Então, Vitória, importantíssima a sua pergunta, porque é isso. Na verdade, nós não temos essa mediação, tanto na esfera estadual, municipal e federal. O que nós temos? E aí, eu acho que fica muito naquela relação assim, ó, o material está aí, vocês não viram, não procuraram porque não quiseram. Então, o que tem? Nós temos muito espaço. O Ministério da Educação, por exemplo, ele oferece diversos cursos, muitos na modalidade online, que eles ficam lá disponíveis, né? E que a pessoa entra, ela faz quando quer, no módulo que ela quiser, enfim. Tem, não vou dizer para você, não tem material? Tem muito material. O que acaba não acontecendo, que entra no que a gente conversou um pouco antes, fica muito a cargo do próprio profissional, do professor. Você não tem, por exemplo, uma liberação de carga horária para que você, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, agora eu estou querendo fazer um curso que ele trate somente da história sobre as questões das relações raciais, até para que eu possa ter um embasamento maior para o meu projeto. E aí, o que eu posso fazer e que eu tenho como de legislação a meu favor como profissional de educação é assim, quando tiver, eu posso pedir uma licença para fazer essa formação, né, continuar, por exemplo, meu doutorado, eu posso pedir uma licença para fazer meu doutorado, mas fica a cargo do professor, e aí o que acontece comigo? Eu perco muitas gratificações, eu perco algumas coisas que eu tenho no meu salário e que para mim seria um problema. Você não tem, por exemplo, um incentivo dessas instâncias, né? De falar assim, olha, você pode ficar uma semana fora de sala de aula para que você faça essa formação. O que acontece a nível do município, por exemplo, a gente tem um dia de formação, que acontece geralmente, como eu falei, em novembro. Em novembro eles oferecem uma palestra, porque aí entra o Dia da Consciência Negra para dizer que não fez nada. Então, assim, você tem esses empecilhos. Tem material? Tem material. Eles oferecem cursos. O que acontece no município? Eu tenho mais propriedade para falar do município. A gente tem um e-mail que o município você tem direito. E aí eles mandam muitas informações sobre esse e-mail. Muitas pessoas acabam não fazendo. Eu tenho, e aí eu recebo as notificações do que está acontecendo. Então, por exemplo, às vezes tem aperfeiçoamentos ou alguns cursos de um dia, geralmente é um dia, 2 dias no máximo, e que eu posso me inscrever e aí a minha diretora é obrigada a me liberar para que eu participe. Só que você tem que fazer a inscrição nesse e-mail, você tem que buscar isso. E aí a gente tem que fazer uma meia-culpa enquanto profissional. Todo profissional, se ele tem direito a isso, ele também tem que buscar isso. E aí eu posso ser liberada... O seu gancho, então,
Olha só, a Isabel e eu, a gente acaba trocando muita figurinha, né? Como todos os Isso. profissionais, porque nós já tivemos a oportunidade de trabalhar junto e a gente tem muita afinidade. O que a gente descobriu é que tem muitos movimentos, como apontado pela Nilza Helena, liderados pela professora Sueli Carneiro e por outras professoras Sim, maravilhosas que estão ofertando cursos gratuitos. No próprio Instagram, né, a gente buscando pela hashtag, a gente achou, por exemplo, um coletivo da Lélia Gonzalez trazendo várias abordagens interessantes e que nos exatamente. surpreenderam, que são pesquisas científicas já organizadas, literaturas muito bem organizadas e que acabam não tendo a visibilidade em oferta de formação continuada como apontada por você. A Isabel mesmo participou de um evento, foi da FRJ, não foi, Isabel? Foi. Você falou da professora Giovana? Isso, Giovana Xavier. Que é um coletivo. Então, assim, por mais que a gente possa, ainda mais no governo atual, não perceber formações direcionadas para essa temática que é uma necessidade, nós temos sim coletivos independentes que estão de alguma forma tentando se reunir, se unir Exatamente. para que esse tema continue tendo visibilidade. E nós somos um deles, né? Aqui na Unilei a gente tem essa preocupação. Tanto que daqui a pouco, né, às 5 horas, a gente vai ter uma live com a professora Eronilde, que é uma cacica, né, que é pesquisadora, já dando visibilidade também à cultura indígena e às práticas indígenas formais de educação também. Mas eu queria ler uma coisa para você, Isabel, antes da gente finalizar, porque eu sei que o encontro está maravilhoso, mas já são 4h14, acho que a gente podemos estourar mais uns 5 minutinhos aqui, Ah, tá ótimo. mas daqui a pouco a gente entra em outra atividade, né? E aí eu já me comprometo em trazer a Isabel em um outro momento para que ela possa escutar a gente, conversar, trazer as descobertas dela, porque eu fiquei encantada com esse tema, gente. Afroinfância, afropedagogia, eu acho que a gente tem muito para aprender ainda com a Isabel. Isabel, olha só o que a Rita colocou, né? Rita de Cássia. Rita, se você quiser falar, abre o microfone, tá? Há pouco tempo, um aluno do 4º ano pintou seu autorretrato, loiro e de olhos verdes. Detalhe, ele é negro. Perguntei quem era. Ele respondeu, sou eu. E aí ela disse, né? Falei, você é muito lindo, mas não é assim. Ele ficou chateado comigo. Isso, a gente, assim, eu falo isso, eu tenho 2 filhos pequenos, a Lu sabe. Isso é de uma dor tão grande, gente, mas de uma dor tão grande. Eu vou falar isso, por exemplo, assim, aqui não dá para contar todas as experiências, mas, por exemplo, eu tinha uma aluna que ela é sempre com o cabelo bem preso, e a mãe dela sempre falava, é porque é muito difícil pentear, porque dá trabalho e tal. E aí, olha o que a gente fazia, porque a gente dava banho, né? A gente dava o banho, penteava o cabelo dela era até que assim, arrumava o cabelinho dela, deixava solto, e ela saía daquela sala, parecia que ela tinha feito uma transformação em um salão. Ela jogava o cabelo e jogava o cabelo. Isso é uma criança de 2 anos, porque ela se sentia tão livre para poder sentir o cabelo dela. Porque assim, o cabelo dela é uma forma de expressão do corpo dela, faz parte do corpo dela. E isso é tão dolorido a gente ver uma criança se desenhar de uma forma, porque isso demonstra que todo tipo de rejeição que ela tem a ela, toda a dor que ela tem no corpo dela, e que algumas vezes essa dor ela acaba se transformando em ações, onde ela acaba se causando dor no próprio corpo, que é alisando o cabelo. Eu não sou contra ninguém alisar o cabelo, gente, não é isso. Mas é uma rejeição tão grande. Eu tenho toda uma questão sobre o cabelo, é uma rejeição tão grande ao cabelo negro, né? Ao cabelo que ele tem que ser de uma forma. Eu não sou contra nenhuma dessas laces, nenhuma dessas perucas, que agora acho que não se usa mais peruca, mas eu sou velha, gente, eu falo essas coisas. E que isso não é que a pessoa não possa usar, é o que eu falei para vocês. Eu acredito em todas as manifestações, todos os tipos de cabelo, do jeito que você quiser. Mas a priori, que ele não seja nunca uma rejeição a quem você é, que ele seja só uma manifestação do seu gosto. O meu gosto é ter o cabelo dessa forma, mas não uma rejeição a quem eu sou, ou eu entender o meu cabelo como ruim ou o meu cabelo duro, né? Não existe isso. Ô, Então, assim, é Bel, importante. Alguém quer perguntar? tem uma pergunta aqui da Eliane. Eliane, você quer abrir seu microfone? E outra coisa, Calma, a Rita amor, manda pra gente. respondeu que ela não abriu o microfone porque ela está no ônibus. Entendi.
Eliane, você vai abrir o microfone? Ah, tá aqui, ó, ela já apareceu, ó, ligou até a câmera. Cadê? Eu não tô vendo. Tá logo embaixo da Renata, pelo menos para mim, né, na minha visualização. Tá. Pode falar, Eliane. Seu microfone tá fechado, abre ele pra gente, por favor. Clica aí no microfonezinho e abre ele pra gente, por favor. A Rita tá no ônibus também, Rita. Eu tô te vendo, Eliane. Então, é só para mostrar a minha filha, né? Eu sou branca, meu esposo é negro, e meus filhos saíram com cabelo cacheado, a Valentina é a do cabelinho mais cacheado, e a gente Oi, Valentina. Dá tchau pra ti. Oi. E aí? Obrigada, Eliane. Gente, olha só. Você é linda, Valentina. Eu sei que é ruim, a gente precisa finalizar esse evento. Então, assim, eu só vou finalizar a gravação. E aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida com a professora Isabel, eu preciso só dar uns informes para vocês. E aí, vocês ficam à vontade, o e-mail dela já está aqui no chat. Já me comprometo, né, em averiguar com a Isabel aí a próxima agenda dela para que ela retorne para conversar com a gente. Na semana do dia 15 de novembro, a gente vai trazer a professora Gláucia Moraes, que já participou em outra semana com a gente, que ela vai falar sobre, como é que Can we speak? Os favelados podem falar inglês, sobre o município aqui do Rio de Janeiro e a implantação dos ginásios bilíngues, né? Das escolas bilíngues, né? São ginásios que legal. bilíngues. Eu só vou finalizar aqui a gravação agora, e aí vão aí se organizando. Se tiverem mais alguma pergunta, Isabel, podemos perguntar mais alguma coisa? Claro, estou aqui à vontade. Estou liberada